É num diálogo com Com o Xandão, lógico. com o Ele Xandão. pede desculpas pro Xandão. Ele inventou uma fake news grotesca de que os Vê aí, ministros recebiam milhões. vê se Olha é o esse, Fachin. Alice. O cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado da mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Não é fantástico? Não é fantástico? O que ele disse sobre levar dinheiro e tudo, ele disse numa reunião com ministros, com chefes militares também. E aí depois, quando o Xandão confronta ele, aliás, o ministro Alexandre de Moraes confronta o Bolsonaro, dizendo, vem cá, isso aqui que o senhor disse, que a gente levava dinheiro e tudo, papapá. Aí o Bolsonaro diz, não, isso era retórica. Isso era retórica. Oi? Como é que um presidente da República, no exercício do cargo, se refere a ministros do Supremo Tribunal Federal, insinuando que eles são subornados, eles levam dinheiro, eles embolsam dinheiro, e depois, quando esse mesmo presidente da República, já na condição de ex-presidente, já na condição de réu, ali no banco dos réus, é interrogado, tem a cara de pau, tem um desplante de dizer, não, realmente eu não tinha prova, não, mas aquilo ali foi retórica. Retórica, você agride, você insulta, você ofende a honra dos ministros da mais alta corte de justiça do país e depois simplesmente diz que foi retórica, que não tem prova, como o Bolsonaro disse. Quer dizer, ele fez aquelas acusações sem prova nenhuma, ele levantou aquelas suspeitas sem prova nenhuma, e depois chega cinicamente e aí diz: não, não, realmente não tinha prova, foi retórica, desculpa aí qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa? Como é possível? Foi esse cidadão que a maioria dos brasileiros elegeu presidente em 2018. E por pouco, e pouco mesmo, não reelegeu. E aí o cidadão chega e acha que pode fazer qualquer coisa e depois pedir desculpa, cinicamente. No momento, esse é um dos momentos em que o imbrochável broxou. Não teve Pois coragem é. de sustentar o que disse. Preferiu. Bolsonaro é uma vergonha. Bolsonaro, para quem não lembra, ele subia em trio elétrico e dizia que não ia mais acatar a ordem do Xandão. Mas o Bolsonaro na frente do Alexandre de Moraes vira isso aí. Ele, inclusive, encontrou com o Alexandre de Moraes enquanto era ainda presidente, levou camisa, acho que do Corinthians, de time de futebol para presentear. Ele sempre tentou puxar o saco do Alexandre de Moraes quando estava cara a cara. Mas diante da plateia dele, é aquele homenzarrão, virulento, machão, né? Não, Que é é o falso. imbrochável. É o falso valentão, que na hora do E, aperto mia como um gatinho, recua, pede desculpas, se rebaixa e pensa que as pessoas simplesmente vão acreditar. Não, agora ele se converteu, agora, coitadinho. Isso depois de chamar de malucos. detalhe, tem vídeo. Os manifestantes que pediu a ditadura, pediu a permanência dele. Quer dizer, ele mexeu com essas pessoas, ele estimulou essas pessoas com toda a sua retórica, como ele diz. E aí depois, não, foi retórica.
Foi retórica. O que mais me chamou a atenção nessa coisa toda, nesse depoimento, no segundo dia de interrogatório desses réus do golpe de Estado, abolição violenta da democracia e outros crimes, foi que nenhum deles desmentiu que tivesse havido uma tentativa de golpe. Pode não ter admitido, olha, nós tentamos dar um golpe, claro que não. Aí seria tirar no pé demais. Mas não desmentiram. Não teve nenhum deles que dissesse com todas, olha, cadê? Cadê as provas que houve uma tentativa de golpe? Não houve tentativa de golpe, coisa nenhuma. Vocês estão Ninguém malucos? nega. Vocês estão delirando? Ninguém Como negar? negou! Não tem Ninguém como. negou! Ninguém negou. Tem um outro vídeo do Bolsonaro onde, ainda no capítulo em que ele se explicava sobre as agressões que ele fez às urnas eletrônicas, porque ele continuou defendendo o voto impresso até depois do Congresso ter decidido. Não é impresso, é eletrônico, porque isso foi votado. Ele tentou passar a volta do voto impresso no Congresso, e o Congresso disse não. Se disse não, acabou. Se a Justiça tinha dito não antes, não, é eletrônico, e o Congresso confirma, é eletrônico, acabou. Mudemos de assunto. Não, ele continuou, porque essa era a forma dele tentar desacreditar o processo eleitoral. Claro. O problema dele realmente não é muito com as urnas eletrônicas. Ele se elegeu a vida toda, salvo uma vez, com o voto eletrônico. E ele queria era desacreditar o processo eleitoral para quê? Para fragilizar esse processo. Para que as pessoas, quando se vissem diante de um golpe consumado, dissessem, não, realmente, olha, viu, o processo eleitoral não merece confiança. Mas não. Então vejam o que ele diz aqui, ainda em defesa da tese de que o voto impresso que o Congresso recusou, que a Justiça recusou, era mais confiável. Veja aqui esse agora. Ou seja, senhor ministro, com todo respeito, nós temos muita coisa ao nosso lado mostrando que esse sistema que está aí carece de um aperfeiçoamento, como existe, por exemplo, no Paraguai. No Paraguai, a eleição, no meu entender, ideal, o papel da urna, como passou a existir nas últimas eleições até na Venezuela, que foi permitido lá notar que algo de anormal estava acontecendo. Nós não podemos esperar que aconteça isso no Brasil para tomar uma providência. Me permita aqui, eu estou baseado, as minhas críticas, eu posso ter exagerado na forma, na entonação, mas na Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, não sou eu que, da minha cabeça, se bem que acredito, com todo respeito, pela imunidade parlamentar, pelo fato do parlamentar ele poder usar das palavras, voto, à vontade, eu poderia lá atrás, como sempre falei isso aí, talvez esse vício eu tenha trazido para o Poder Executivo. Talvez esse vício eu tenha trazido para o Poder Executivo. É, Olha, é esse vídeo, Alice, onde é, ele. Peraí, eu me distraí um pouco, é que ele falou da Venezuela. Mas não é nesse porque usa vídeo. o voto impresso. Mas tem outros momentos que ele defende o voto impresso. E sabe o que é patético, gente? Que o Jair Bolsonaro, ele no passado defendia o contrário. Na época do voto impresso, o Bolsonaro defendia o voto eletrônico. Inclusive, em 1993, lá no Clube Militar, ele fez um discurso favorável ao voto eletrônico. Eu vou ler para vocês. Olha como ele é cínico. Porque quando tinha fraude? Na época do voto impresso. No voto eletrônico, com a urna eletrônica, não existe simplesmente nenhum caso de fraude. Nenhum, zero. Na época do voto impresso, vários. Inclusive, a primeira ou a segunda eleição do Bolsonaro a deputado federal, ele teve votos que depois foram comprovados fraudulentos. Ele teve voto que não era para ter tido. Mas o Bolsonaro era contra o voto impresso. Em 1993, ele falou assim, ó, esse Congresso está mais do que podre. Estamos votando uma lei eleitoral que não muda nada, porque essa lei eleitoral não previa digitalizar nada. Não querem informatizar as apurações pelo TRE. Sabe o que vai acontecer? Os militares terão 30 mil votos e só serão computados 3 mil.
Então, ele fazia um discurso antes a favor de você informatizar, de você, portanto, se tornar um pouco mais moderno, né? Ele sabia que o voto impresso, sim, tinha problema, tinha fraude. Era na época do voto impresso. Quem nasceu na década de 80 lembra. Quem nasceu até a década de 80 lembra. E ele próprio, portanto, era contra o voto impresso. Agora, ele pelo menos atacava o voto impresso. Agora, como ele queria dar um golpe, e é um golpe que ele sempre prometeu, ele prometia esse golpe antes de ser presidente. Ele falou a vida inteira em dar golpe, porque para o Bolsonaro a ditadura de 64 não foi uma ditadura, foi uma revolução. Ele acha que a ditadura ficou com uma má reputação e ele sempre quis reviver esse momento. Bolsonaro é uma viuvinha da ditadura militar e todo mundo sabe disso. E aí agora ele precisava de uma desculpa para se proteger e para atacar a urna, porque atacar a urna que virou o meio de se dar o golpe. E aí sim ele veio com a cascata do voto impresso. Ô, O voto ô, impresso é uma maneira dele tentar também se livrar da acusação de golpe. Ele não queria atacar a eleição, ele queria deixar a eleição ainda mais reforçada, ainda mais garantida de que a gente teria o nosso voto computado. Essa é a versão ridícula que ele está inventando agora. Um sujeito que prometeu golpe a vida inteira. Inclusive, no primeiro discurso do Bolsonaro, quando ele se lançou pela primeira vez candidato a presidente, na Academia Militar das Agulhas Negras, na AMAN, ele falou disso. É só buscar. Ele já disse que vai dar um golpe. Ele não ô, fala Guga, literalmente isso, mas ele diz que vai entregar a vida dele, mesmo que ele saia sem nada, ele vai botar a direita no poder. É um discurso totalmente golpista, e é isso aí, Bolsonaro. Você vai ficar sem nada. Você vai ganhar um pijaminha Alice, de estrago da patrulha. eu acho que a gente tem um vídeo também ainda do Bolsonaro, que começa com o ministro Alexandre de Moraes perguntando para ele sobre a reunião específica com os militares, e sobre o general Gomes Freire, que estava presente, que era o antigo comandante do Exército, que negou apoio ao golpe. Solta aí esse vídeo, por favor. Mas nessa reunião, o senhor mostrou ao comandante Freire Gomes algum documento, como ele disse. Foi passado na tela. Foi passado na tela. Os considerandos de forma bastante rápida ali. Não havia, da nossa parte, uma gana de procurar, mesmo sendo, vamos supor que viéssemos encontrar remotamente algo na Constituição, não existia essa vontade. O sentimento de todo mundo é que não tínhamos mais nada que fazer. Se tivesse ser feita alguma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional, não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições e poder até Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil. Você vai concordar comigo? Eu me submeteu. Eu não iria perguntar para o senhor. Tá, não, eu sei que o senhor não ia perguntar, mas seria uma explicação, porque alguns dizem que muita coisa aconteceu porque eu não passei a faixa. Não passei porque não me submeter a passar a faixa para esse atual mandatário que está aí. Veja o que absurdo. Quer dizer, primeiro ele confirma. Nós passamos lá na tela. Na tela ele estava se referindo à minuta do golpe, aquela dos considerando. Vamos fazer o estado de sítio, que é uma medida de exceção, e vamos chamar as tropas para as ruas para restabelecer a ordem pública ameaçada. Não tinha nenhuma ameaça. Quer dizer, ele confirma, só diz apenas que não tinha um cabeçalho. Aí não tinha cabeçalho, e daí? Que falta fazer esse cabeçalho? Essa minuta do golpe foi encontrada uma vez na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. E é por isso que até hoje o Anderson Torres está preso agora em casa com uma tornozeleira eletrônica na perna. E aí, uma cópia dessa minuta do golpe foi encontrada no gabinete de Bolsonaro, no escritório do PL, Partido Liberal, aqui em Brasília. E é essa minuta que o Mauro Cid diz que o Bolsonaro enxugou para tirar da minuta a ordem de prisão contra vários ministros do Supremo e deixar só o Alexandre de Moraes como único preso.
Esse, para mim, é o momento em que ele mais se enroscou nesse depoimento que ele deu. Ele simplesmente, ele foi para ali, na verdade, com a intenção de fazer um comício. Ele levou vários vídeos. Ele disse logo para os jornalistas à entrada do Supremo Tribunal Federal: olha, vocês vão ver aí, vão ver horas de vídeo. Ele queria mostrar vídeos onde ele era recepcionado por multidões, etc e tal. Queria fazer um balanço do governo dele. Ele foi preparado para fazer um comício. E simplesmente o Alexandre de Moraes, quando consultado, disse: não, não pode passar Não, vídeo. bagunça Eles de. podem até ser juntados aos autos, mas não pode passar o vídeo aqui e agora. Aí ele ficou lá perdidinho, sem saber o que fazer, a não ser a responder as perguntas. Ele teria feito melhor se tivesse seguido o exemplo do general Augusto Heleno, que estava lá, aquele cabelinho branco, sentado, talvez o mais velho de todos os réus ali. O general Augusto Heleno foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Jair Bolsonaro. Era ele o responsável pela segurança do Bolsonaro, do presidente da República. E aí, quando chegou a hora do Heleno, e a gente tem um videozinho, acho que é o último que a gente vai mostrar agora, tem um videozinho do general Heleno que foi logo avisando: olha, eu só vou responder a perguntas do meu advogado. E tinha todo o direito disso, porque a lei assegura o direito do silêncio aos réus para que eles não produzam provas contra eles mesmos. Assegura o direito do silêncio, assegura o direito da mentira também. Tem problema, pode mentir aí à vontade. Mas o general disse isso agora, só que o general também Vamos ver, pisou pai, na vamos ver. bola, Ué. pisou na bola, Ei, como vocês vão ver. Mostra aí só. E é correto o vídeo afirmar que o do. senhor jamais defendeu qualquer atitude ilegal. Realmente não havia oportunidade. O próprio presidente, com a declaração dele, cortou essa possibilidade. Não, mas, general, vamos lá, só para deixar claro. O senhor, na sua fala, quis dar a entender para ser realizada alguma ação ilegal? Sim ou não? Não, lógico que não. Perfeito. Quer dizer, o general, mesmo respondendo por escrito a pergunta de um seu advogado de defesa, fala lá: olha, não teve oportunidade. Não teve oportunidade de quê? Ele estava respondendo sobre no golpe, houve tentativa de golpe, não sei o quê. Não houve oportunidade, não houve oportunidade. Aí depois o pobre do advogado fica numa saia justa tão grande que pergunta de novo: não, 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 general, por favor, veja. Aí repete a pergunta. Aí o general dá a resposta que deveria ter dado desde o início. Esse mesmo general foi aquele, só para lembrar os esquecidos, que em julho de 2022, numa reunião ministerial convocada pelo seu Jair Bolsonaro, gravada, Bolsonaro, sem autorização de Bolsonaro, ela não seria gravada. Só que ele não autorizou divulgarem a gravação, e a gravação foi divulgada, não se sabe por quê, nem por quem. Nessa reunião de julho, que antecedeu em poucos meses a eleição, onde o Bolsonaro foi derrotado, o general, quer dizer, ouvindo do Bolsonaro: olha, estamos perdidos, não sei o quê, temos que fazer alguma coisa, todos ali ouvindo isso. O general diz: olha, vamos virar a mesa. Virar a mesa? Aí depois o general vem com a desculpa: não, virar a mesa não significa. Não significa o quê? Virar a mesa todo mundo sabe o que é. Aí quando a gente interrompe uma discussão, agora a gente tá querendo mudar Claro. uma realidade, vamos É virar a ganhar no mesa. tapetão. Virada Pois de é, mesa. No pois futebol, é. é a virada de mesa, é o tapetão, é o time que era para cair para a segunda divisão e não caiu. É o cara que perdeu a eleição e deveria ter, portanto, saído do poder e que não quer deixar o poder. Tem que ser um imbecil, tem que ser um idiota para não entender isso. É óbvio que a virada de mesa ali era uma maneira de você não aceitar o resultado das urnas. E o resultado das urnas, ao que tudo indicava já naquele momento, é que Lula venceria como venceu. Então, é isso que General Heleno está dizendo. E o General Heleno, para quem não lembra, ele
no final ali do governo Bolsonaro, nos grupos da extrema-direita, ele era um dos principais nomes entre os golpistas. Eu lembro que quando o Bolsonaro saiu do Brasil, mesmo quando ele saiu, a extrema-direita ainda depositava a esperança no golpe e dizendo que o golpe seria dado pelo general Heleno. Resgate. Eu sei disso porque eu lembro disso. O general Heleno sempre foi tratado pelos golpistas, pela aquela turma que veio para a festa na Selma, aqui em Brasília, que era um código para o golpe, sempre foi tratado como um dos bastiões do golpe. E aí ele está respondendo só as perguntas do seu advogado, sendo, portanto, mais estratégico, mais inteligente. Os outros falaram demais. E todos acabaram, de certa maneira, confirmando a delação do Mauro Cid, tentando banalizar, tentando dizer que era só uma conversa de botequim, mas, ao fim e a cabo, eles confirmaram a delação. Foi isso que aconteceu. Falaram Agora, demais. Guga, eu acho que agora chegou o momento, com os nossos pedidos de desculpa ao nosso convidado, que está sendo massacrado por essa espera toda, de você apresentar o nosso convidado que veio comentar hoje aqui também. Não,